Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo! Olha o Claudinho, artesão, anjo das orquídeas, mais uma vez de volta para o nosso canal e também para o nosso queridíssimo grupo Orquídeas do Brasil e Ararinha Azul e o nosso outro grupo, Orquídeas Como Não Amar, no Facebook. Olha só, hoje eu tô trazendo a Catarcetínia, essa orquídea que é tão valente, guerreira, que se adapta em qualquer região do Brasil. Tá aqui do meu lado. Ela entra em dormência, ela faz o enraizamento perfeito, toda desgovernada. Mas hoje a gente tem uma dica importante para vocês que gosta de estar mexendo nas orquídeas, não pode. Gosta de estar trocando a orquídea de lugar, também não pode. Gosta de estar cortando as raízes, não pode. Mesmo velha, não corta. Raízes novas, também não. Quer aprender? Curiosidade! Pois é, fica ligadinho aí que eu estou aqui pronto para fornecer todas as informações possíveis. A orquídea cataceto é um gênero botânico com mais de 172 espécies principais, catalogadas e registradas. Pois é, meu amor, é um luxo! É uma planta que cresce bem com boa iluminação, podendo crescer uma sombra controlada. A sombra plena não gosta. Se adapta fácil em cultivo em vaso de barro, de plástico, madeira e até diretamente na madeira. De qualquer forma, ela vai muito bem. Bom, gente, quando a gente explica para todo mundo, antes que me perguntem, eu já vou logo responder. Quando você cultiva no vaso, não precisa de muita coisa. Por quê? O vaso vai reter a umidade quando for o dia de regas. Porque para se molhar cataceto ou catacetinha, só pode molhar de 3 ou de 4 em 4 dias em períodos quentes. No frio ou em período chuvoso, não precisa molhar. Aceita muito bem regas de mangueira, regas de cuia, de pinico, enfim, gente, de qualquer forma ela vai muito bem. É um único banho e depois só molha com 3 dias. Vocês entenderam, né? Bom, então já que entendeu, a gente vai mais adiante. Ela é uma planta que entra em dormência. Quando ela entra em dormência, ela perde todas as folhas. Aqui eu ainda tenho um pouquinho de folha, porque não é um período muito bom para cataceto. Período para cataceto geralmente é na primavera e verão. Eles gostam dessa claridade, da luz do dia. É importante para a brotação, para o crescimento e para a inflorescência. Cataceto pode florescer até 3 vezes ao ano. Tem planta minha que floresceu até mais de 3 vezes. Se você cuidar bem, se você fizer direitinho como a gente explica, como manda o figurino, então ela vai crescer muito bem. Olha para isso. Pode levar água da chuva, pode ser cultivada em apartamento, prédio, sítio, fazenda, qualquer coisa ela gosta. Esse gênero, ele tem alguns países da América Latina, poucos, mas a grande maioria deles vive aqui no Brasil. Cataceto, para vocês se familiarizar e ficar por dentro, ela é uma planta que tem várias espécies. Por exemplo, Cataceto macrocarpo é a flor do cataceto porque são todos diferentes. O macrocarpo ele é maior. Aí tem o osculato, que ele tem uma boquinha menorzinha. Aí tem o fimbriato, tem o denticulato, tem. Aí por aí vai, gente. São muitos. A gente tem alguns. Bom, como a gente já sabe que ele é de fácil cultivo, nunca arrancar as folhas, nem os pseudobulbos que entram em dormência, desculpa, ou que vai se estragando com o tempo. É uma característica natural da planta ele entrar em dormência. Uma outra característica é esse enraizamento. Já começaram a entender e a perceber que não pode cortar as raízes? A gente vê muita gente aí dando informação errada na internet falando que tem que cortar as raízes. Não façam isso, gente. Não se tira raiz, nem velha nem nova. Por quê? A gente vai explicar para vocês. Ó, vocês estão vendo isso aqui, ó, nas pontas das raízes. Mais um aqui, outro aqui, ó. Tem um aqui, de novo. Outra aqui, ó. Mais aqui. Olha para isso.
Entenderam agora o segredo dos catacetos? Então deixa para falar de orquídea cataceto quem tem, quem cultiva e quem entende. Ó, em cada pontinha das raízes, vocês começam e vocês veem. A gente não colou não, viu, meu amor? Aqui é a brotação de vários brotos. Então isso daqui é uma prova de que não se deve jamais cortar as raízes, nem nova nem velha. E não pode também sufocar as raízes. Ele tem que crescer na ordem que ele quiser crescer. Ele tem que brotar na ordem que a planta quiser brotar. A gente só tem que respeitar. Respeitar é não cortar as raízes e não tá trocando a planta de lugar. Olha quantas brotações através das raízes. No final ou no ápice das raízes, ele faz várias brotações. Olha para isso. Eu poderia estar colocando aqui para ajudar a planta tufo de algodão molhado ou embebido d'água com um fragmento de madeira e amarrar. Eu não faço isso porque a planta cresce muito bem, vegeta muito bem aonde ela está, no vaso de barro com boa claridade. Então, a gente nem precisava ter tirado. Mas como a gente queria compartilhar para os seguidores aqui do YouTube, que é importante saber que não se deve cortar as raízes das orquídeas, justamente por conta desse fato ou desse fator. Pois é, não só os cataceto, como algumas outras espécies de orquídea têm essa mania de fazer esse tipo de brotação. Isso quer dizer que ela não fica presa só naquela brotação lateral que se dá aqui do ladinho do pseudobulbo. Não, ela vai ao longo das raízes e faz muitas brotações. Eu não estou trazendo uma brotação, eu estou trazendo várias N brotações no final das raízes. Talvez essa curiosidade você nunca tenha visto. Eu acredito que não, mas fica vendo agora. Então, Cláudio, e eu faço o que se isso acontecer? Nada. Você só vai observar, vai continuar cuidando da planta da mesma forma que você já vinha cuidando. Sem precisar necessariamente tirá-la do lugar. Não pode tirar. Sem precisar cortar as raízes. Ai, Claudinho, mas as raízes estão velhas, não tira. Ah, Claudinho, mas as folhas estão secas e eu amo fazer manutenção. Não, a gente só pode fazer uma única vez quando vai adubar a planta, ou quando vai fazer uma manutenção, ou quando a planta não está gostando daquele lugar. Então, é preciso fazer a brotação. Ela não gostou, ela não se adaptou àquele lugar, então a gente vai sim mexer na planta dessa forma. Mas não pode. Uma vez colocada no lugar, observou que se a planta gostou daquele lugar, daquele ambiente, até no final de num cantinho, próximo de uma janela, elas vão sim se desenvolver. Elas só precisam de sol controlado e ventilação. A água quem vai dar é você, de vez em quando. Ó, então vocês percebam vocês que a planta, ela usa desse recurso para se proliferar. Olha quantas brotações. Então, essas brotações, se você não mexer, não tirar, não cortar as raízes, se você continuar dando o cultivo certo, deixa eu mudar aqui um pouquinho de braço. Então, isso daqui são futuras plantas. Ó, que lindo! São futuras plantas que irão crescer e que irão se desenvolver, se assim você souber cultivar. Ó. Então, é importante, e vocês percebem, olha quantas, gente, ó. Então, ela faz brotar, olha para isso. Quer dizer que cada raiz deu de 2 a... Tem raiz que deu até 3 brotas. Olha aqui, gente, tem raiz que deu até 3 brotações, tá vendo? Olha para aqui quantas brotações. E é um fato curioso, e é um fato novo, a gente poder mostrar que os catacetos, eles também fazem brotações. Isso também é uma característica de cirtopódio. Por isso, não pode plantar a planta só terrar as raízes. As raízes têm que crescer de forma desordenada assim, porque ela vai buscar luz. Ela vai buscar luz para fazer brotação. Olha, lá dentro tem um monte de brotação. Então, essas brotações, quando elas estiverem adultas,
isso vai ficar um escândalo, né? Então a gente percebe que a planta precisa, ela precisa dessas brotações porque são futuras plantas. Qual o segredo para manter essas brotações? Já sabe que não pode tirar do lugar, já sabem que não pode cortar, nem as folhinhas secas, Claudinho, nem as folhinhas secas, porque acaba grudando nas raízes. As folhas secas que vão caindo, elas têm um tempo certo de cair sozinha, sem precisar de você, sem precisar de mim, sem precisar de ninguém. A planta, ela é muito inteligente, ela vai fazer, até porque ela tem vida. Ela tem vida própria, né? Ela não vai precisar de tantas regas assim. Então, o conselho que eu dou e trago para vocês aqui, olha para isso que luxo. Se botar na cabeça, fica um escândalo. Eu não vou mexer muito na planta porque eu tô com medo de quebrar as brotações. Olha quantas brotações. Quer dizer, nenhuma cápsula de semente de cataceto, se eu quisesse fazer dessa forma, não teria tantas brotações. Mas o cuidado é esse. Para manter essas brotações através desses cordões umbilicais que não se deve cortar. Ai, Cláudio, mas ela já está com as brotações. Eu vou cortar para colocar para repicar. Não faz isso, gente, por favor, pelo amor de Deus. Então, a gente